Olá pessoal, aqui é o Major Fábio, professor de Geografia do segundo ano. Vamos dar sequência aqui a mais uma aula de itinerário Carreiras Universitárias, agora na aula 4. Nós vamos aqui trabalhar uma revisão dos conteúdos que nós estudamos aqui ao longo das aulas, trabalhando aqui em exercícios. Então pessoal, nessa primeira questão aqui, ele fala sobre as mudanças na composição populacional do Brasil ao longo do século XX. Então nós vamos observar aqui um gráfico que está no slide aqui anterior, mudei para colocar tudo numa página. Eu vou pausar aqui a nossa apresentação para mostrar para vocês o slide, e a partir da observação desse slide que traz um gráfico, mostrando aqui a variação de distribuição populacional, nós vamos responder essa questão. Então aqui nesse slide nós temos dois gráficos mostrando o comportamento populacional do Brasil ao longo do tempo, tanto em relação à população urbana quanto em relação à população rural. E a taxa de fecundidade, que nós já estudamos, nós sabemos que a taxa de fecundidade de um país, para haver reposição populacional, a gente tem que sempre frisar isso, ela tem que estar na casa de 2,1%. Se ela estiver inferior a 2,1%, não está ocorrendo a reposição populacional. Então, observando aqui essa primeira imagem, esse primeiro gráfico, da nossa população rural, que interessa mais para a gente também fala um pouco da população urbana, que interessa, a população rural também vai ajudar a compreender quando nós estudarmos mais para frente a questão da urbanização. Nós vamos ver o seguinte: a partir dos anos 40, que nós já vimos isso aqui em aulas anteriores, nós temos uma mudança na nossa estrutura econômica. O Brasil ele deixa, ou melhor dizendo, ele passa a incentivar uma atividade econômica que até então no Brasil não era tão incentivada, é a atividade industrial. Então, a partir dos anos 40, quando Getúlio Vargas assumiu o poder, ele vem com um projeto de mudança do nosso paradigma econômico, nosso modelo econômico. Vamos passar de um modelo de uma economia agrária exportadora, que vivera dependente da exportação, por exemplo, do café, era bastante forte nessa época, vocês já viram isso na história, para uma economia urbana e industrial. Isso é um fator fundamental para ajudar a explicar as dinâmicas demográficas no Brasil. Então, toda vez que um país ele muda o seu modelo econômico, e aqui no nosso caso, buscando ser uma economia urbana e industrial, você acaba promovendo um deslocamento populacional para os grandes centros urbanos, que estavam por surgir na época, como São Paulo, Rio de Janeiro. Isso também ajuda a explicar a dinâmica demográfica. Então, observando aqui os dados do primeiro gráfico, nós vamos ver o seguinte: nos anos 40, o Brasil tinha um predomínio de uma população rural. A população urbana era muito pequena. À medida que os anos avançam, as décadas avançam, nós tornamos cada vez mais efetivo o projeto de urbanização do país, de construção de uma economia urbana e industrial, diminuindo a dependência do setor primário. Nós percebemos o quê? Um aumento aqui do percentual de população no meio urbano, uma diminuição da população no meio rural. E as taxas de fecundidade, observando aqui, se eu pudesse sobrepor aqui esses gráficos, vamos observar o seguinte: à medida que o projeto de expansão econômica baseado numa economia urbana industrial ele avança ao longo dos anos, o que nós percebemos? Que a minha taxa de fecundidade ela se mantém inicialmente estável, nos anos 40, anos 50, anos 60 a gente tem aqui um crescimento como resultado dessa atividade econômica mais intensa na cidade, você acaba atraindo mais população. A gente ainda está aqui na questão dos benefícios da área de saúde, que promove melhorias no país, isso é reflexo. E a partir dos anos 70 e principalmente dos anos 80, nós vemos o quê? Uma diminuição das taxas de fecundidade. Agora a gente vai voltar aqui na questão para poder compreender a relação que ele quer estabelecer entre a população urbana, os percentuais e a taxa de fecundidade. Vamos voltar lá para o slide que tem a questão. Então aqui na nossa questão ele está dizendo que ao longo do século XX as características da população brasileira mudaram muito. Os gráficos que eu já mostrei para vocês no slide anterior mostram essas alterações na distribuição da população na cidade e do campo e na taxa de fecundidade. Aí ele vem com as questões para a gente analisar a partir dos gráficos. O que a gente vai ver aqui? Se a gente pode afirmar como verdadeiro e como correto que o aumento relativo da população
rural é acompanhado pela redução da taxa de fecundidade. Olhando os gráficos, o que a gente vai ver lá? Vamos voltar aqui no gráfico lá. Desculpa. Voltando aqui, acompanha, como ele está falando aqui, o aumento relativo da população rural é acompanhado pela redução da taxa de fecundidade. Vamos voltar aqui. O aumento relativo da população rural. Dos anos 40 aqui para os anos 50, você tem uma diminuição, você não tem um aumento. A taxa de fecundidade dos anos 40 para os anos 50, ela está igual. Então, vamos ver se é essa aqui. A princípio não pode ser essa questão, na letra B. Ele está dizendo que quando predominava a população rural, as mulheres tinham em média 3 vezes menos filhos do que hoje. Vamos voltar lá para a gente ver se isso é verdade. Quando predominava a população rural, tinham 3 vezes menos filhos. Será que essa aqui vai estar correta? Acredito que não. Na letra C, a diminuição relativa da população rural coincide com o aumento do número de filhos por mulher. Será que isso vai ser verdadeiro? Reduzir a população, a diminuição relativa da população rural vai impactar no aumento do número de filhos? Vamos voltar aqui no gráfico. Redução relativa vai impactar no aumento? Será que isso está relacionado? Uma letra D. Quanto mais aumenta o número de pessoas morando em cidades, maior passa a ser a taxa de fecundidade. Será que existe essa relação direta? Quanto maior o número de habitantes do meio urbano, maior a taxa de fecundidade? E a letra E. Com a intensificação do processo de urbanização, o número de filhos por mulher tende a ser menor. Então, o que a gente aprendeu aqui ao longo das nossas aulas, ao longo do nosso estudo? Quando eu passo por esse processo de urbanização, tem a ver com a mudança, como eu falei para vocês, do modelo econômico, o paradigma econômico ele muda. Eu promovo a urbanização juntamente com a industrialização. Isso tem um impacto direto em dinâmica demográfica. Então, observando o gráfico, observando o que nós já vimos, qual é a resposta que vai ser correta aqui? Só pode ser o que está na letra E. Por quê? Nós vimos que ao longo da nossa história econômica, o Brasil promoveu essas mudanças a partir dos anos 40. E vai acontecer o quê? Promove as melhorias socioeconômicas, elas estão associadas às melhorias médico-sanitárias. Isso você promove com a urbanização o maior fluxo de pessoas, de indivíduos para os grandes centros urbanos. E quanto mais melhoria eu tenho na área social e na área médica, eu vou incrementar mais a mão de obra, eu tenho mais participação das mulheres no mercado de trabalho e vai acontecer justamente o contrário do que ele está afirmando aqui nos itens anteriores. Quanto maior a intensificação da urbanização, o número de filhos por mulher tende a ser menor. É o que acontece no mundo todo. Por que isso aqui está correto? Porque as mulheres participam mais do mercado de trabalho, principalmente a partir ali do final, a partir dos anos 80 no Brasil. Final da década de 70, início dos anos 80, nós temos o quê? A maior participação das mulheres no mercado de trabalho. E a mulher participando mais do mercado de trabalho, ela vai ter menos tempo para dedicar para cuidar dos filhos, porque as exigências do mercado de trabalho são mais intensas. Ela vai ter que estudar mais, se qualificar mais. A gente sabe que as mulheres elas têm mais anos de estudo do que os homens, isso também influencia. Tem a questão também que nós vimos nas aulas do custo de vida nos grandes centros urbanos. Como a maior parte da população vive no centro urbano, o custo de vida ele é mais alto. Isso também impacta na decisão familiar de ter mais filhos. Então, a única resposta possível, a partir da análise do que está aqui no nosso gráfico, é o quê? Que com a nossa evolução demográfica acompanhada aqui, como consequência da nossa evolução econômica e urbana, houve uma diminuição das taxas de fecundidade. Então, à medida que a população urbana ela vai superando a população rural e vai acontecendo a urbanização, que esse é o significado, as minhas taxas demográficas, aqui no caso a gente está falando da fecundidade, ela tende a cair. Porque é uma consequência quase que natural da transição demográfica, como nós vimos nas aulas anteriores. Então, a única resposta possível é o que está na letra E. As demais, elas vão tentar aqui confundir o aluno, misturando aqui ideias, sempre a partir do que está lá no nosso gráfico. Como, por exemplo, o que está aqui na letra C. A diminuição relativa da população rural coincide com o aumento do número de filhos por mulher. Não.
a diminuição do número de filhos tem a ver com as condições socioeconômicas que eu vou encontrar no meio urbano ao longo da nossa evolução socioeconômica, tá bom? Então essa questão é uma questão relativamente simples. É só ter atenção que a gente consegue acertar com facilidade esse item aqui, caso ele apareça num concurso, no vestibular. Isso aqui é bastante recorrente nas provas, então é um item bastante simples para a gente. A gente vai passar para a próxima questão aqui. Nessa aqui a gente vai trabalhar aqui a questão das pirâmides etárias, também mostrando a dinâmica demográfica por meio desses gráficos. A imagem aqui ela não é tão, a resolução não está tão boa assim, mas ele está fazendo o quê? Mostrando aqui uma pirâmide etária dos anos 90, uma projeção até os anos 30. Vamos ver como é que ele está trabalhando na questão, esse item aqui para a gente. Então ele está dizendo assim, ó, fazendo uma comparação entre as pirâmides etárias dos anos 90 até os anos 30 e considerando os processos de formação socioeconômica do país, no caso do Brasil, é correto afirmar o quê? Que a expectativa de vida do brasileiro tende a aumentar na medida em que melhoram as condições de vida da população. A população no país tende a diminuir na medida em que a taxa de mortalidade diminui. A letra C, a taxa de mortalidade infantil tende a aumentar na medida em que aumenta o índice de desenvolvimento humano, que ele está falando do IDH. A necessidade de investimentos no setor de saúde tende a diminuir na medida em que aumenta a população idosa. A letra E aqui, o nível de instrução na população tende a diminuir na medida em que diminui a população. Então, observando aqui as pirâmides, o que a gente pode concluir como sendo correto aqui para a gente ganhar tempo aqui, até em função aqui sendo a nossa última aula da nossa prova. O que vai estar correto é o que está na letra A. Ó, a expectativa de vida do brasileiro tende a aumentar na medida em que melhora as condições de vida da população. Nós vimos isso aqui, então a gente está confirmando, ratificando o que nós vimos nas aulas anteriores. Quanto melhores são as condições socioeconômicas, quanto melhor a qualidade de vida, mais acesso ao sistema de saúde e de educação, você tende a viver melhor. O que tem nas outras alternativas vai estar incorreto, vai estar tentando aqui confundir você, como eu falei. Como, por exemplo, o que está aqui na letra D. Ó. Olha a atenção aqui nesse item aqui. Você pode se confundir um pouco isso. Ó. A necessidade de investimento no setor de saúde tende a diminuir na medida em que a população idosa aumenta. Olha só. Esse investimento no setor de saúde, quando eu falo da população idosa, não é só porque ela está aumentando. Muitas vezes é um investimento diferenciado em relação à população jovem. Quando eu tenho população jovem, quando eu tenho uma taxa de fecundidade muito elevada, eu me preocupo ali com a chamada primeira infância. Então, aquela fase inicial, os cuidados iniciais, com a educação básica, a primeira infância. População idosa, a gente tem que preocupar com o quê? São outras medidas na área de saúde. Aí está ligado mais à geriatria. São outras especialidades médicas que vão cuidar. Então não tem diminuição dos investimentos. O investimento ele continua sendo no caso que vai ser elevado. Quanto maior a minha população idosa, maiores vão ser meus investimentos na área de saúde. Só que em uma área diferente quando eu tenho população jovem. Tá? Prestar atenção para não confundir. Então o correto aqui é o que está na letra A. Nessa próxima questão aqui, já que a gente está fazendo uma projeção da dinâmica populacional, do comportamento populacional, a gente sabe que a nossa pirâmide etária indica um aumento da população idosa, uma diminuição da nossa população jovem e também do número de nascimentos. Aí ele diz qual é a tendência aqui que nós vamos ter nos anos 2050, da nossa população. O que a gente vai observar aqui como resposta correta? A gente vai observar o quê? Que a população brasileira com mais de 40 anos de idade será maior que em 2030. Ou seja, por que eu posso afirmar essa como sendo a correta? Eu estou diminuindo a minha base da pirâmide etária, a gente sabe disso, que a pirâmide etária ela vem diminuindo a sua base, etária, vamos voltar aqui no item lá, aqui ó, a pirâmide etária, a base, ela vem cada vez mais sendo diminuída, eu vou achatando aqui a minha base etária, número de nascimentos, a porção intermediária que eu tenho minha população jovem, a tendência daqui até os anos 50 é você diminuir também essa porção e o topo da pirâmide, o ápice da pirâmide, que é a população idosa, ele tende a aumentar. Então, se eu tenho uma diminuição progressiva do número de nascimentos, eu vou impactar a minha PEA, que é a minha porção intermediária,
E a tendência do envelhecimento vai provocar justamente o que está aqui na letra C. Mais pessoas com 40 anos do que tinha até então nos anos 30. Então ele faz uma projeção. Tá? É isso que ele está fazendo aqui para a gente, uma projeção. O que ele coloca aqui na letra A, ele diz assim: a população idosa com 80 anos de idade será composta por mais homens que mulheres. Essa aqui vai estar incorreta porque que nós já sabemos, já estudamos, que a população no segmento feminino vive em média 5 anos a mais do que os homens, por diversas razões ligadas a comportamento na área de saúde, aos cuidados médicos. As mulheres vivem mais, tá? Então essa aqui ela vai estar errada. A população vai atingir idades com 80 anos ou mais, como já vem acontecendo em algumas regiões, mas a maior parte é do segmento feminino. Pode gerar alguma dúvida em alguns, né? Não, na verdade, não pode esquecer esse detalhe que eu falei, que os homens vivem menos do que as mulheres. Tá? Outro ponto que ele coloca aqui, também alternativas completamente erradas, aqui, que a letra C, por exemplo, a população brasileira do sexo feminino será inferior a 2 milhões. Aqui a gente sabe que está completamente equivocado, só a gente olhar lá o gráfico e a gente vê que isso não corresponde à realidade. Tá? E também ele diz que a população brasileira será inferior à população de 2010. Também isso não está correto. A tendência ela continua crescendo, só que o ritmo de crescimento ele é cada vez mais lento. Não tem esse decréscimo populacional em relação a 2010. Então, essa aqui também é uma questão simples de a gente resolver só olhando aqui os gráficos. Vamos passar para a próxima questão. Ainda dentro daquela lógica daqueles gráficos das pirâmides etárias, que são gráficos também, né? Ele faz aqui: se forem confirmadas as projeções apresentadas, a população brasileira com até 80 anos de idade será em 2030. Eu já botei até a resposta direta, desculpa aqui. Qual vai ser que é correta aqui? Acabou passando direto para vocês aqui, não tem problema não. Vai ser esse aqui, ó. Maior que 210 milhões e menor que 290. As projeções mais realistas, elas indicam que nós vamos ter cerca de 260, 270 milhões de habitantes. Então vai ficar nesse intervalo aqui, entre 210 e 290. Nós já temos mais de 200 milhões de habitantes. Estamos ali chegando na casa, ali próximo dos 220 milhões de habitantes na atualidade. Então a tendência nos próximos anos, como eu falei, é um crescimento mais lento, mas ele não para. Tá? Nós estamos ali completando a nossa transição demográfica. Essa outra questão aqui também fala em relação ao Brasil, mas ela também serve para explicar essa dinâmica demográfica mundial. Que ele fala que ele mostra um gráfico da transição demográfica do Brasil dos anos, da fecundidade dos anos 40 até ali 2010, né? Uma projeção. Então ele está mostrando o quê? O processo registrado no gráfico gerou a seguinte consequência demográfica. Isso aqui também é uma questão simples. Se eu estou observando que a minha taxa de fecundidade ela vem caindo ao longo dos anos, há uma diminuição do número de filhos por mulheridade fértil, qual é a consequência que eu posso enquadrar aqui das alternativas? Está havendo um decréscimo da população? Posso colocar assim? A população está diminuindo só porque está reduzindo a taxa de fecundidade? Está havendo uma redução do crescimento vegetativo? Tem que lembrar o que é crescimento vegetativo. A diferença entre natalidade e mortalidade. Quando eu tenho a minha taxa de natalidade superior à minha taxa de mortalidade, eu tenho crescimento vegetativo. Tudo bem? Não pode esquecer disso. Tá? Daqui quando ele fala diminuição da proporção de adultos, será que é essa a alternativa? Expansão de políticas de controle da natalidade? Aumento da renovação da população economicamente ativa? Qual seria que a resposta? Qual é a resposta possível? A única resposta que na verdade, toda vez que eu tenho diminuição das minhas taxas de fecundidade, tem uma diminuição do quê? Diminui o número de filhos por mulher. Diminuindo o número de filhos por mulher, diminui o número de nascimentos. Então, a única possibilidade que eu vou encontrar de resposta é o que está na letra B. Redução do crescimento vegetativo. Então, aquela diferença entre natalidade e mortalidade, que é o que se trabalha aqui no crescimento vegetativo, e eu sabendo que o crescimento vegetativo eu tenho que ter mais nascimentos do que mortos,
Toda vez que eu impacto o número de nascimentos, por consequência lógica, eu vou reduzir o crescimento vegetativo. O crescimento ele não é interrompido, ele é reduzido, ele é limitado. Tá? E nós já sabemos que as nossas taxas de reposição populacional estão inferiores a 2,1. Olha aqui, ele está colocando para a gente 1,9. Já está inferior, está mais baixo do que isso aqui na atualidade. Ela está chegando na casa de 1,7, 1,8. Então, a diminuição da fecundidade impacta no crescimento vegetativo. Então, a gente tem aqui uma outra questão, abordando também alguns aspectos demográficos. Então, está relatando aqui que um estudo sobre a dinâmica e a distribuição da população em determinada área é realizado a partir de alguns indicadores que ele vai trabalhar. Quais são esses indicadores? A densidade demográfica, o crescimento vegetativo, a questão do povoamento, a taxa de mortalidade e a taxa de fecundidade. Aí ele pergunta lá, para analisar esses indicadores e dizer se o que está sendo apresentado sobre eles está correto. Então ele está dizendo aqui que a densidade demográfica é obtida a partir da divisão da superfície territorial de um lugar pela sua população. Aí ele fala uma outra afirmação sobre o crescimento vegetativo, taxa de natalidade, mortalidade e migração. Depois ele fala sobre o superpovoamento. Só uma observação aqui, antes de a gente responder aqui qual é correto, para a gente ter sempre em mente, não esquecer, que hoje no Brasil, a nossa distribuição populacional, a grande maioria da nossa população vive nos meios urbanos e vive na região litorânea do país, na borda leste do nosso continente. Tá? Não esqueçam disso, a maior parte da nossa população vive nos grandes centros urbanos e na borda leste. Por quê? Porque a nossa ocupação territorial se deu de maneira mais intensa nessa região, por diversas razões históricas e econômicas. Tá? Não esqueça. A taxa de mortalidade infantil identifica o número de óbitos de crianças menores de 1 ano. E no número 4, fecundidade é um indicador populacional que influencia o comportamento de um outro indicador, o da natalidade. Então, observando aqui, ele quer o quê? Faz o que está certo, o que está errado. O que a gente vai ter como resposta aqui dessas questões? Vamos ver aqui, ó. A primeira vai estar incorreta. Tudo bem? Ele coloca lá. Densidade demográfica obtida a partir da divisão da superfície territorial de um lugar pela sua população idosa. Tá? Então a gente vai observar aqui que aqui ele inverteu os itens aqui, inverteu as variáveis. Para eu calcular a densidade demográfica, é a população pela área, e não como ele está colocando aqui, vai estar incorreto. No número 1 aqui, o crescimento vegetativo vai incluir aqui migração? Não. Ele só inclui o quê? Natalidade e mortalidade. Já o número 3, quando eu falo aqui do superpovoamento, o que é isso? Quando eu tenho um número de habitantes, ele é muito expressivo, né? Isso acaba impactando o sistema de saúde, sistema de educação, segurança pública, isso tudo acaba impactando, tendo uma série de possíveis, potencializando, na verdade, alguns problemas. Em que a taxa de mortalidade infantil vai identificar o número de óbitos de crianças menores de 1 ano. Isso é correto. Lembrando que no Brasil, quando a gente fala de taxa de mortalidade, ela vem diminuindo ao longo dos anos. No mundo todo, né? Quanto melhor as condições, quanto melhor a condição de saúde, a tendência é você reduzir as taxas de mortalidade, os índices de mortalidade infantil. No Brasil, você vem reduzindo bastante, ficando ali próximos, as taxas são próximas, né? Essa taxa é próxima daquilo que acontece nos países mais desenvolvidos. E a taxa de fecundidade, como eu já falei, ela aparece bastante nas questões, percebe que sempre ele trabalha com isso. É um indicador que está relacionado aqui com o indicador com outro indicador, né? Que é o da natalidade, diretamente relacionado. Então percebam que as questões, elas sempre vão variar aqui no nosso caso, quando a gente fala aqui de dinâmica demográfica, vai trabalhar ou sobre as teorias demográficas, abordando aqui os conceitos demográficos. Então eu tenho que saber quais são esses conceitos, quais são aqueles termos mais cobrados quando se fala de dinâmica demográfica. Uma outra questão aqui para a gente, essa aqui é a nossa última questão, ela fala sobre que ao longo aqui do século XIX, nos países aqui da Europa, que se urbanizaram,
e passaram por uma transição demográfica anterior aqui ao Brasil. A gente sabe a razão disso. O Brasil é uma economia ainda em desenvolvimento, uma economia que é atrasada em relação aos países centrais, países europeus, países desenvolvidos. Então, a dinâmica demográfica lá, a gente sabe que ela é anterior a nós. Então, ele está perguntando aqui, está dizendo, na verdade, que desde o século XIX as taxas de mortalidade dos países europeus diminuíram, começaram a diminuir. E só chegou aos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos após a Segunda Guerra Mundial. Nós também já vimos isso aqui em aulas anteriores. Essa rápida queda da taxa de mortalidade, ela vai ser justificada por qual dessas alternativas aqui? Será que vai ser essa rápida queda da taxa de mortalidade? Ela foi acompanhada pela mesma intensidade pela diminuição das taxas de natalidade e fecundidade? Essa queda das taxas de mortalidade promoveu um forte crescimento populacional que os neomalthusianos denominaram de explosão demográfica? Vamos prestar atenção aqui para a gente relembrar. Nós vimos aqui as teorias demográficas. Então você tem que lembrar da teoria malthusiana, a teoria neomalthusiana. Falei para vocês também na teoria dos ecomalthusianos, dos reformistas, e vimos também a teoria da transição demográfica. Então, essas teorias elas são bastante cobradas, são muito cobradas nas provas. Então, os neomalthusianos, só para a gente relembrar, eles vão dizer o quê? Que nos países subdesenvolvidos, após a Segunda Guerra Mundial, eles passam por um momento de grande crescimento populacional. E que esse crescimento populacional explosivo, descontrolado, estava colocando em risco a capacidade econômica do país de se desenvolver. Então, eles vão justificar a pobreza nos países do terceiro mundo pelo grande contingente populacional. Tá? Essa era a ideia aqui dos neomalthusianos, retomando as ideias de Thomas Malthus, que está ligado à primeira revolução. Para a gente chegar logo na resposta aqui, qual que vai ser correta? Vai ser o que está aqui na letra B. Então, eles vão afirmar aqui que nos países subdesenvolvidos, esse grande crescimento populacional vai promover e promoveu a chamada explosão demográfica. Ou pode aparecer também nas provas, melhor dizendo, nos concursos, nos vestibulares, o que ele chama de baby boom, uma explosão de bebês. Tá? Então, explosão demográfica também é sinônimo aqui nos concursos, nos certames, de baby boom, período de maior crescimento da população. E nos países subdesenvolvidos, que é o tópico central aqui da questão, a gente vai ter aqui os neomalthusianos atribuindo aqui esse crescimento explosivo a uma série de problemas socioeconômicos desses países. Tá? Então, para a gente poder responder essa questão, a gente tem sempre que lembrar aqui que ele está contextualizando que pós Segunda Guerra Mundial. Então, a alternativa mais adequada é o que está aqui na letra B. As demais vão tentar aqui confundir o aluno, quem está fazendo aqui o concurso, para ele achar que ele está falando dessas questões. Tá? A transição demográfica na África e na Ásia, países mais pobres, ainda não está acontecendo. Ela é mais lenta ainda. A estabilização da população mundial não acontece nos anos 60. Cada país tem o seu ritmo. Né? E também não tem essa mudança aqui nos países mais pobres de aumento da população mais idosa. Isso vai acontecer mais à frente, algo muito mais recente. Tá? Não vai ser aqui, logo aqui pós Segunda Guerra Mundial. É uma coisa que está acontecendo agora, nos dias atuais. Então, por isso que a única correta aqui possível é o que está na letra B. Tá, pessoal? Com essa questão aqui a gente vai encerrar a nossa aula. Só reforçando com vocês, nós vamos fazer a nossa prova aqui do CAUNI. Estudem o que está no capítulo 4. Já falei isso na aula passada. Nossa base é falar sobre as dinâmicas demográficas. Então, lá no nosso livro didático, no capítulo 4, nós temos lá na página 68, que é o início do capítulo 4, dinâmicas demográficas, é a base do seu estudo. Então, você tem que estudar, fazer a leitura. Não estude apenas pelas videoaulas, não só pelos slides, mas estude também fazendo leituras e exercícios. Tem os cadernos, 2 cadernos lá no segundo ano. Nós temos o livro didático, temos o livro que tem o resumo, é o suplemento, e temos os exercícios. Então, façam os exercícios e estudem pelo livro. Assim é a melhor forma de você assimilar o conteúdo. Então, aqui a gente vai encerrar a nossa aula. Agradeço a todos aí pela participação e desejo também um bom resultado nas provas. Obrigado a todos e até a próxima.